Para uma coisa serviu o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal, realizado esses dias, para o Brasil inteiro descobrir que a PF adota como procedimento protocolar perguntar aos depoentes, sejam testemunhas, sejam investigados, se eles se identificam como cis. Parece que a classificação passou a integrar recentemente oitivas e documentos oficiais. Como era previsível, Bolsonaro não soube responder. Como não saberiam responder, provavelmente, mais de 90% dos brasileiros. Aqueles que moram no país real e não na Lacrolândia, no país das narrativas. Estes brasileiros estão preocupados com outras coisas, como, aliás, o aumento visível da criminalidade e não com a identidade de gênero do ex-presidente, nem com neologismos artificialmente fabricados e impostos à sociedade de cima para baixo. Resultado? Para muita gente, um depoimento grave sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado, aguardado com grande expectativa e apreensão, caiu no ridículo, já que a única pergunta noticiada por todos os portais e jornais foi esta: você é cis? Também foi a única que fez Bolsonaro romper o seu silêncio. Ele respondeu dizendo desconhecer o termo. Mas, para além do caráter anedótico do episódio, cabe uma reflexão. Você é cis? É uma pergunta que soa preconceituosa, estigmatizante, inoportuna, discriminatória, inadequada, intempestiva e até mesmo constrangedora. Justamente porque isso não deveria fazer diferença nenhuma para a polícia. Mas se fazem a pergunta, é porque alguma diferença deve fazer. Perguntar se alguém é cis equivale a perguntar se ele ou ela se identifica com o sexo biológico. Mas isso é da conta da polícia? Que diferença faz? Muda alguma coisa saber se um investigado ou testemunha é cis? A resposta gerará um tratamento desigualitário? Agora, imaginem por alguns segundos a repercussão que o episódio teria se fosse o contrário. Começa o depoimento e Bolsonaro pergunta ao delegado se ele se identifica com seu sexo biológico. Talvez recebesse voz de prisão na hora. No mínimo, seria acusado por toda a grande mídia de fóbico, golpista, fascista e genocida. Não cabe ao Estado nem a ninguém se meter na intimidade do indivíduo pelo risco implícito de prejuízo à imagem ou de exposição indevida. Para quem ainda não sabe, cis é um modismo relativamente recente adotado pela militância woke. Derivado do latim, significa do mesmo lado. À primeira vista, cisgênero. Portanto, é toda pessoa que se identifica com seu sexo biológico. Ou não exatamente, porque eu acabei de ler agora outra definição, sutilmente diferente. Cisgênero é a pessoa que se identifica com o sexo que lhe foi atribuído ao nascer. Por exemplo, se uma pessoa é designada como mulher ao nascer e se identifica como mulher. Se eu entendi bem, parece que os bebês hoje em dia nascem sem sexo e que o sexo é algo designado ou atribuído a posteriori
com base em características biológicas. Ai, ai, ai. A coisa está ficando muito complicada. Antigamente, o sexo de um bebê era um fato de biologia e ponto. Não era algo designado nem atribuído. Era simplesmente algo constatado e registrado. As palavras ainda importam. Mais preocupante, contudo, é outra mudança de costumes que o procedimento protocolar da PF explicita. Antigamente, as pessoas tinham direito à intimidade e à privacidade. A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, publicada em 1948, assegurou que ninguém será sujeito a interferências em sua vida privada. E em seu inciso 10º do artigo 5º, a Constituição Federal assevera: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Segundo juristas, o legislador visou, com isso, proteger o indivíduo da intromissão alheia em sua vida particular. O pressuposto é que não cabe ao Estado e nem a ninguém se meter na intimidade de um cidadão pelo risco implícito de prejuízo à imagem ou de exposição indevida. Com base no exposto acima, a pergunta "você é cis?", na minha opinião, é duplamente ofensiva, porque o objetivo da tutela constitucional é proteger as pessoas de duas ofensas: a ofensa ao segredo da vida privada, ao direito à intimidade, e a ofensa à liberdade da vida privada, ao direito à vida privada. Ora, se até uma baleia tem o direito de não ser importunada, qual o sentido de se perguntar a um ex-presidente ou a qualquer cidadão se ele se identifica com seu sexo biológico? Hein? Eu acredito que a melhor resposta a esta pergunta teria sido: não é da sua conta.